é a questão da humanização nos animais, porque não é só humanização no dog, é humanização nos animais. Interessante que geralmente essas pessoas humanizam os animais e desumanizam os seres humanos. Quando a pessoa ela diz que os animais são melhor do que pessoas, geralmente a pessoa está nesse contexto. A pessoa está tratando um animal como ser humano e o ser humano como se fosse um animal. Porque é muito mais fácil você lidar com o animal do que com o ser humano. O animal ele exige menos da sua atenção humana. Você bota comida, bota água e etc. E o animal ele não tem como ele expressar o que realmente faz ele feliz. Agora o ser humano, eles têm aspectos e pessoas se sentem felizes com coisas distintas. Os animais é um padrão, geralmente o ser humano não. Então, se relacionar com o diferente, no aspecto de gostar ou não de alguma coisa, é mais difícil. Então, o amar verdadeiramente é mais difícil. A Bíblia fala que o amor é sofredor. O Senhor Jesus falou que quem ama a Deus, obedece. Então, o amor não está numa emoção, como algumas pessoas pensam, mas está em obedecer. O que é obedecer? Fazer o que se deve. Então, até no contexto de amar o animal, ama errado. Porque não faz o que o animal precisa. A pessoa faz aquilo que sente, pela sua emoção. E o adestramento correto lança isso por terra. Porque não é eu fazer o que eu sinto na minha emoção para amar o animal, mas é fazer aquilo que se deve. E domesticar o animal com técnicas inteligentes de adestramento é amar o animal como se deve. Levar o animal a um condicionamento onde se aproxima do seu estado primitivo, mas com dominância e liderança, é isso que vai fazer o dog ou o animal se sentir melhor, dentro dos seus aspectos da sua natureza. E o ser humano já é diferente. O ser humano, você não condiciona ele ao que você quer. O ser humano que ama, que se submete a agradar o outro, dentro daqueles aspectos do outro. Isso que é o amar. Por isso que as pessoas, elas falam que é melhor o animal do que o ser humano. Por quê? Porque muitas vezes você se dá por alguém e essa pessoa não tem reciprocidade, ou essa pessoa é ingrata. Então, como que a gente se sente na nossa emoção que amar aquela pessoa não valeu a pena. Agora, amar o animal vale a pena. Por quê? Porque o animal não tem ingratidão. O animal, eu vou fazer carinho nele, ele aceita. Mas isso é um aspecto do manejo com o animal. Porque não é um ser humano para ter gratidão ou não. É um animal. O animal tem instinto. Quando a pessoa humaniza esse animal, você não está nem colocando esse animal como um ser humano, como seu semelhante. Você está colocando ele como seu líder, porque é assim que o animal entende. Quando você trata o animal como um ser humano, você está elevando o nível desse animal ao nível que nem Deus o elevou. E quando você eleva o nível desse animal, ele não tem intelecto para assumir aquela posição. É como você colocar a pessoa num cargo de chefia, de liderança, a qual a pessoa não tem capacidade para tal. Então, o animal não tem capacidade de liderar como um ser humano, com discernimento. Ele vai te liderar, ele vai te dominar nos aspectos animais e selvagens dele. E o adestramento impede que isso aconteça. O adestramento correto, inteligente, impede que o animal te veja como liderado. O adestramento correto transmite que o animal deva ver você como líder.